Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:02, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Uma ótima tarde para você que nos vê pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você. Gente, o assunto é muito legal hoje. Vamos falar de cores, vamos falar de vida. A nossa convidada é a Alice Martins, que é arquiteta. Alice, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Radar. Obrigada a vocês. Eu acho que é um tema super relevante mesmo para a sociedade, que é entender um pouquinho da importância das cores na nossa vida, né? Não só na casa, por eu ser arquiteta, né? Mas eu acho que na vida mesmo. A gente perdeu esse senso de ter as cores inserida na nossa rotina. Muito bem, olha, se você tem alguma dúvida, se você quiser participar aqui, 3440-1009, a gente vai de música e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo com a Alice. E se você gosta de cor, você vai se surpreender. Tem muita coisa legal pra gente debater aqui no Radar da Prever FM. Você continua sintonizado em 100.9. Radar Prever FM. 12:07, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Olha, se você está procurando peixes e frutos do mar de qualidade, aqui em Botucatu tem uma dica muito especial que é a Igo Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados, com muito cuidado e prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, todo mundo sabe, os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde, mais qualidade para o dia a dia da sua família. E o melhor, na Igo Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança, aquele cuidado de quem realmente entende do assunto. A Igo fica na Tenente João Francisco 386, Vila dos Lavradores. Agora, você também pode fazer as suas encomendas pelos telefones, pelo WhatsApp, que é o 997812200 ou no 3361-6010. Passe na Igo Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Igo Peixaria, amor de família pelo seu pescado. Alice Martins é arquiteta e ela vai falar com a gente hoje sobre cores. Como é que eu posso te chamar? Arquiteta especialista em cores? Pode ser em cores também, né? É uma vertente minha muito forte, que eu tô há uns 5 anos mais ou menos martelando, né? Tentando colocar nas casas das pessoas e não só na casa, mas eu acho que na vida mesmo, né? Dar um pouco mais de energia, de vida, né? A gente tá acordando já sem vida todos os dias de manhã. Eu vejo isso às vezes no escritório, a pessoa fala, eu ando muito desanimada. E aí a gente vê que a rotina da pessoa, ela tá sempre conectada a cores. E aí a pessoa acaba meio que largando a mão das cores e vai botando o cinza, o bege, o fende, o off. E ainda não entende o porquê que ela se sente. Ela acorda num ambiente que ela não desperta emoção nela. Né? Então eu falo que não é mudar de ambiente, não é estar viajando para se sentir bem, e sim dentro da sua casa, que é onde você tem a maior liberdade de expressão, né? Então eu acho que a gente tá pensando muito no julgamento das pessoas, né? O que vão, mas se eu colocar isso, o que será que, né? Vão me achar brega ou não? Então, o pouco que você sai da linha que a sociedade te impõe, acaba meio que te travando. Esses dias, falávamos ali fora do ar, né? Esses dias eu fui comentei com você, eu fui no Farol Santander, que é um local lá em São Paulo, que para quem conhece é um local maravilhoso no centro de São Paulo, e com vários andares você vai descendo assim e vai vendo algumas exposições. E eu vi uma foto, não sei se era de 79, 80, da Avenida Paulista, lotada de carro já, e tinha carro, parecia uma aquarela, carro amarelo, carro verde, carro vermelho, carro azul, carro de tudo quanto é cor. E hoje a gente não tem mais isso. E você falou das cores das residências, existe uma similaridade com os carros também, né? Então, não é só na nossa moradia, no nosso lar, é na nossa vida como um todo, né? É na nossa vestimenta, é na nossa comida, né? A gente na comida? Até na comida. Tem muita gente que não come legumes, não come frutas, não tem esse hábito, né? Então eu acho que acaba tudo influenciando. Você falou do Farol Santander, né? Que é um prédio patrimônio, né? Sim. Ele tem uma arquitetura que demorou para ser feita, para desenvolver. Então eu acho que essa questão do artesanato, nossa, foi
acabando deixada de lado, o tempo que a gente produz as coisas. Então, tudo é muito imediato, muito rápido. E tudo que é muito rápido, você não consegue colocar muita personalidade, você não consegue colocar muito detalhe. Então, a gente foi empobrecendo de referências. Eu falo que hoje no escritório, graças a Deus, assim, tá chegando muitos clientes que, por tanto eu bater nessa tecla de cor, já chega aberto a cor. Mas eu percebo que antes de eu ter feito essa virada de chave, era muito rala as referências que chegavam. Porque as pessoas estão se alimentando de referências ruins. Porque, na verdade, é o que é imposto para ela. Então, ela vai no Pinterest e olha casas e mais casas que são feitas cinza, bege, fade off. E ela acha que isso é o que tá na moda, o que é sofisticação. Na verdade, sofisticação não tem nada a ver com cor. Não tem nada a ver. As pessoas associam que quando eu sou clean, eu sou minimalista, eu tenho sofisticação na minha casa. E, na verdade, isso está imposta pela sociedade. Eu posso ser sofisticado usando o verde ou amarelo, então, o vermelho, o azul, o rosa. Com certeza. Quem que vai ditar, né? Quem vai dar essa limitação, esse limite pra gente? Na verdade, é a nosso próprio consciente que vai mesmo se boicotando, sabe? Uhum. E aí você vai meio que, não, eu não vou colocar isso daqui porque eu vou ser julgado. E aí as pessoas que não se importam com isso, que têm a sua personalidade, é as que realmente têm a vida mais leve, que consegue curtir, que não liga muito pro que os outros estão pensando ou julgando dela. Então é onde ela fica estranha, né? Na verdade não é estranha, ela é real, a personalidade dela mesmo. Eu pergunto às vezes no escritório qual a cor que o cliente gosta. E o cliente às vezes fala, eu gosto... Primeira cor, preto. Preto. Gosto de preto, eu gosto de bege, eu gosto de... Ai, nossa, você me pegou, eu não sei. As pessoas não sabem nem a cor mais que gosta. Então, a que ponto que a gente chegou? De você falar assim, não, eu gosto só de preto, mas a vida não é só preto, né? Eu não posso fazer uma casa inteira só preta. Não, mas é porque eu ando de preto. Tudo bem, né? Mas você não vai para um lugar, você não vai viajar para um lugar que só vai ter uma paleta preta. Não, você quer cor, você vai pra praia porque você quer ver cor, você vai pra Serra da Cantareira porque você quer ver verde, você quer ver o pôr do sol avermelhado, laranja, amarelo, a gente quer ver o oceano. Então isso tá enraizado na gente, é que a gente foi perdendo. É uma contradição, né? Porque a gente quer viajar e ver cores, né? Eu não vou querer ver um mar preto e branco. Exato. Eu não vou querer ver uma árvore bege. Eu quero ver paisagem, mas daí quando eu volto pro meu mundinho, eu quero ter uma casa bege. Uma casa cor de gelo. Cor de gelo, essa é antiga, hein? Você, por exemplo, quando vai pra praia, é uma maior tristeza ou depressão quando o tempo fecha. Tá nublado, assim. Tá nublado. Fala, eu queria aquele solzão, né? Eu queria ver o reflexo do sol no mar, né? Então, assim, isso tá enraizado na gente. Só que a gente foi perdendo ao longo do tempo. E se a gente não bater nessa tecla de novo, que é o que eu faço sempre com os meus clientes. Eu falo, cara, sai um pouquinho da casinha, né? Deixa eu propor pra você coisas legais, diferentes, que eu acho que só tem a agregar. Você acha que é ditado pra gente isso? Ou é uma questão geracional também? Ou é um misto dos dois? Eu acho que a gente tá vindo dessa tendência, né? De vir em tudo. Na questão eu acho que da tecnologia, desse senso de rapidez, que a gente tem que fazer tudo muito rápido, então não tem como ter capricho, não tem como ter o artesanato. A gente não valoriza o artesanato, que é uma coisa maravilhosa de você ter, que foi feito exclusivamente para você, ou você... A gente não leva memórias afetivas. Eu pergunto às vezes para alguns clientes, você tem alguma coisa que você quer levar para sua casa nova? Não, eu não quero levar nada. Como você não quer levar nada? Você não tem nada que você ganhou da sua avó, de uma tia, de alguém, alguma viagem que você fez, que marcou uma lua de mel. Você não tem nada. Então é que eu falo, as pessoas elas foram entrando numa concha e foram deixando. E isso foi contaminando todo mundo. O teu Instagram tá aqui. Ajudo você a sair do bege e morar no lar com calma, que não apareça com showroom, mas com você. Transformando histórias em ambientes cheios de cor.
É bem isso, né? A gente não consegue mais levar a nossa história, a nossa personalidade pra nada. Qual que é a diferença? Tecnicamente, pra quem tá ouvindo, você tá falando de tempo, né? Eu vou fazer uma casa bege, eu vou levar menos tempo do que uma casa colorida. Tecnicamente, como é que funciona isso? Na verdade, Uma pergunta de leigo, tá? É muito mais fácil, eu acho, a gente desenvolver um projeto quando ele não tem. Ele tem texturas, que eu acho que não desmerecendo nenhuma linha de arquitetura, né? A gente tem muitos projetos lindos que são feitos em cores neutras, que usam as texturas, as geometrias, que fazem com que aquele conceito fique harmonioso e sofisticado. Mas quando a gente tem várias cores que a gente precisa harmonizar, o nosso trabalho, ele demanda mais tempo, né? Porque eu preciso fazer com que tudo case, fique bonito, né? E aí, e a pessoa também, quando receber os convidados, ela se sinta firme. Então eu sempre falo para os meus clientes, você primeiro tem que estar firme na sua decisão. Eu tô 100% firme e segura que eu vou te entregar um trabalho muito bom, mas você tem que estar firme. Então eu tento alimentar talvez os meus clientes em colocar referências, porque como a gente mora no interior, a gente não tem muito local. Por exemplo, se você for para Campinas, Ribeirão, São Paulo, você vai no shopping, você vê muitas lojas diferentes. Você vai em mercado que é diferente, você vai em restaurante. Em parques, em tudo, né? E teatros. Muita coisa, muita vida, né? Tem ladrilho, tem cor. Por exemplo, aqui, para você pintar um teto de qualquer cor, eu não tô falando em cor escura, tô falando qualquer tom. Seja na sala, seja no banheiro, seja na cozinha, é um absurdo para alguns clientes. E se você sai, vai para São Paulo, para Campinas, você vê muito isso. Você vê em doceria, o teto inteiro pintado, você vê em padaria. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais a gente vai conseguir inserir isso onde é visto, né? Na área pública, por exemplo, né? Nos comércios, em lojas, estabelecimentos que têm um fluxo maior. E aí, talvez as pessoas tragam mais para casa, porque elas vão ver isso mais, né? Lembrei agora, você falando, eu lembrei do... Já viu o Ricardo Freire, do Viagem na Viagem? Sim. Eu sigo ele, cada vez que ele vai num hotel que tem uma única cor, ele fala, tô me sentindo numa geladeira, dentro de uma geladeira. Mais ou menos isso, né? Porque você acaba meio que... Eu falo que assim, o ser humano ele tem uma capacidade enorme de adaptação. E a gente se adaptou muito a isso. Então no começo eu acho que até é estranho, mas a gente é engolido pela rotina. É engolido pela rotina. Você acha reversível isso? Com certeza. Eu acho que quando você entra pro mundo das cores, você nunca mais quer ser borocochô. Nunca mais. Mas aí eu tenho que levar a pessoa pro mundo das cores. E é muita gente. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Por exemplo, eu tô há 5 anos fazendo esse trabalho. Então, hoje, na nossa cidade, por muitos amigos, colegas e alguns clientes, né? Pelas minhas redes sociais, eu sou conhecida como uma arquiteta das cores. Mas isso foi uma semente que eu fui plantando. Então eu fiz muita casa antes que não tinha muita cor. E eu recebia indicação. E aí eu tinha que saber lidar, porque não era mais o que eu queria fazer. Eu fiz, ficou muito bonito na casa do cliente, mas não era a linha que eu queria seguir mais. Mas eu não posso, de uma hora para outra, falar, agora eu quero colocar cor na sua residência, né? Então, é um processo. Foram projetos que foram feitos. Eu falo que tudo é questão de energia. Eu tenho uma amiga, até tava com ela ontem, a Larissa Zago, que também é arquiteta. E ela fala, cara, o mundo, ele é formado de energia. Então, o que você demanda é o que vai vir. Então, eu tô nessa energia muito das cores. Então, tá batendo no meu escritório muito cliente que tá aberto às cores, né? Então, eu não tenho mais vindo no escritório alguém que, assim, que não me conhece, que não sabe do meu estilo. Então, isso acho que facilita mais. Aí, quanto mais repertório você tem, mais você fala sobre esse assunto. Eu gostaria que muitos dos meus colegas colocassem mais cor. Para mim, seria uma felicidade. Porque eu acho que isso muda mesmo o ânimo, a forma como a pessoa vive. Tem preconceito no meio com relação a isso? Tem na questão de ser sofisticado ou não, né? De um cliente de alto padrão, ele não pode ter uma casa que tenha muitas cores, porque o alto padrão é minimalista. Ele é fende, bege, off. Então, assim, se você colocar um sofá
mostarda com uma parede bordô. Ai, não sei, né? Eu Não acho. casou. É. Mas Então, tem que casar na gente, né? Não nos outros. exato. Você quer trazer a cadeirinha da vovó, que faz sentido pra você? Ótimo, traga. Né? Eu tenho uma cliente que ela tem uma árvore genealógica na casa dela e eu fiz a reforma. Ela falou: Alice, a gente vai trocar as molduras pra dar uma atualizada, mas vai voltar de novo. Falei: com certeza vai voltar de novo. Porque isso faz parte, tá enraizado em você. Eu não quero tirar isso. Né? Então eu acho que a gente passou a estar no automático. Hoje a gente não lida com o cliente, isso em qualquer área, né? Como ele sendo único. A gente quer meio que deixar genérico. E aí quando você vai colocando cores que a pessoa, às vezes eu tenho que fazer esse estudo de que cor que ela gosta, né? O que ela quer trazer para casa dela. Aí eu falo dessa questão da memória afetiva. Então são perguntas que o profissional precisa fazer. E muitas vezes se o profissional não tá interligado com isso, ele vai fazer o que ele tá acostumado a fazer, o que tá impondo ali na vibe do momento. Lembrei agora de um amigo que deve estar escutando a gente e ele foi me ajudar a colocar os quadros no meu apartamento lá. Ele falou: mais quadro? Você quer fazer a pinacoteca aqui? Então agora eu vou querer fazer a pinacoteca no apartamento. Se faz sentido pra você, é o que há. Eu sempre falo que quando a gente entra na casa da pessoa, o certo era você saber quem mora ali. Não era, por exemplo, aqui mora o João, o José e o Pedro. Qual deles é essa casa? E hoje, muitas das casas que eu entrar, eu falar, aqui mora quem? Mora Alice ou mora Mariana, por exemplo? As pessoas vão saber que eu não moro lá, pela minha personalidade. Agora, se eu fosse igual a Mariana, ai, nossa, será? Não sei, talvez mora Alice, talvez mora Mariana. Por quê? Não tem personalidade. Qual que é a cor da fachada da tua casa? É verde. E do escritório é todinho, assim, do meu logo, das minhas cores, assim. Não tem quem passe aqui na Major Mateus e não veja o meu... Verde tem algum significado ou não? Eu acho que pra mim é renascimento, é esperança, é florescer. Então eu acho que eu sempre quero estar nessa evolução de florescer. Eu adoro azul também. Eu tive uma cliente só que não gosta de azul. O resto sempre... Um azul é muito bem-vindo. É, né? Para todo mundo. Pra todo mundo. Mas eu acho que pra mim o verde pega mais. Eu sou apaixonada por verde. Eu te fiz uma pergunta fora do ar. Não foi nem uma pergunta, foi uma constatação, né? Por exemplo, antigamente muita gente gostava do vermelho. Né? Só que daí colocaram política no meio da cor. O vermelho caiu em Eu acho desuso? que todas as cores fortes. A gente foi perdendo as cores. Rosa, vermelho, Todas. tudo. Azul, bordô, amarelo. Amarelo, as pessoas têm. Maravilhoso. As pessoas têm terror por amarelo. Ai, não, pelo amor de Deus, amarelo não. Amarelo, ai, não, eu acho que é. Então, assim, grandes marcas usam cores fortes estrategicamente, porque é uma coisa que traz, né, uma energia e as pessoas não querem. Esses dias eu fui no restaurante e encontrei um amigo e eu tava com uma polo amarela. Ele falou assim: já tá no clima de Copa? Ele atrelou o amarelo à seleção. Não, eu tava usando amarelo porque eu gosto do amarelo, né? Exato. Sou estranho para as pessoas isso, né? Muito. Nos banheiros que eu tava comentando com você, né? Em 1960, 70, 80. Banheiro das nossas avós, né? Era azul, era rosa, era demais, verde, era rico em detalhes. E assim, era uma arquitetura rica. A gente tinha elementos que a gente tá voltando a utilizar de novo, que são os cobogós, ladrilho. Então, assim, hoje a gente tem um piso de... Ninguém quer mais coisa natural. Ai, madeira dá muito trabalho. Gente, o que não dá trabalho nessa vida? Ai, não quero mais madeira porque eu não quero manutenção. Ai, não quero mais ladrilho porque ladrilho mancha. Ai, eu não quero mais nada. Ai, não quero planta. A pessoa não quer ter planta em casa porque, não tenho tempo, porque eu não gosto. Mas ela gosta de estar num lugar onde tem verde. Mas ela não quer... Então, a gente perdeu esse... Nas casas da avó tinha samambaia, tinha trepadeira, tinha muitas vegetações, né? Quem provavelmente está nos escutando e vai fechar os olhos e lembrar da casa da avó, sabe que tinha lá. Tinha um banheiro colorido, tinha os caquinhos, né? Que eram... Nossa, maravilhoso isso. Vermelho. Tinha no muito chão, vermelho. Bordô. A gente tinha as esquadrias de madeira, né? Tinha trabalhos, tinha quintal grande. O quintal não era concretado, não tinha aquele porcelanato imenso como tem hoje. Tinha árvore dentro das casas das pessoas, tinha frutos.
né? Então, acho que tudo isso a gente foi perdendo. Hoje eu tenho clientes que têm lotes grandes e aí eu falo, então essa área vai ser destinada para o paisagismo. Ah, não. Não, mas eu não... É obrigatório? Eu falei, não, mas a gente precisa ter, né? Uma área muito, muito bonita, né? Que você vai estar ali de frente com às vezes tem piscina e tudo mais, uma área gourmet. Ah, não, eu não queria. Eu queria o mínimo possível. Então, aí vai da gente, profissional, tentar falar, poxa, mas por quê? Por que você quer só o mínimo? Às vezes nem ela sabe por que ela quer. Ah, não, porque dá trabalho. Tá, mas o que... Tudo dá trabalho, se você for ver. Mas se você for sempre pensar só no trabalho, você não faz nada. Você não compra um carro diferente. Ah, porque esse carro dá mecânica X. Então você não compra, porque era do seu gosto, mas a mecânica não é legal. Ah, telhado. A gente entrou numa era do telhado que acabou o telhado aparente. Não tem mais telhado em casa nova, gente. Não. Não tem mais casa de tijolo à vista, que eu achava maravilhoso isso. Exato. Não tem mais, né? Literalmente. Aí é muito difícil. Agora voltou as pedras, graças a Deus, essa alta das pedras de novo. Eu acho que na arquitetura, assim como na moda, né? As coisas vão e vêm. Então eu sempre falo pro meu cliente, mas isso daqui vai sair da moda? Eu falo, cara, não importa a moda, importa você. Esquece a moda. No meu escritório tem um papel listrado, branco e preto. Eu falei, eu não sei se tá na moda o branco e preto, mas eu gosto de listra. Então eu vou pôr. Então meu teto é bordô, a minha parede é mostarda do meu escritório. Eu falei, eu não sei. Eu tô colocando aqui a minha personalidade. Não significa que eu vou colocar isso na sua casa, mas a Alice é isso daqui, ó. É o que tá aqui no escritório. A minha sala da minha casa, o meu sofá é verde, a minha poltrona é mostarda. Maravilhoso isso. O meu isso. tapete é branco e preto. Então, eu acho que você expressar quem você é uma forma de você deixar um pouquinho de você para os outros, né? Eu acho que a gente tá perdendo isso. A gente tá só no conceito que a gente tem que ganhar dinheiro. E qual que é o legado que a gente tá deixando, né? Nenhum. Os nossos avós deixaram essa questão de cultivar. Meu avô mesmo, nossa, ele adorava, ele tinha um sítio, ele adorava plantar coisas. E a gente perde isso, não tem essa questão mais de cultivar. Por falar em casa antiga, em retrô, né? Eu vejo algumas casas aqui em Botucatu. Eu sou apaixonado por uma casa ali na Costa Leite, quando você sai ali atrás da Industrial, uma casa que eu acho que tá fechada, inclusive. Ela tem uma varanda. Casas, por que nós não temos mais casas com curvas e apenas retas? É uma linha que agora tá voltando de novo, essa linha orgânica. Ainda bem, porque coisa sem graça, né? A gente ficou muito tempo, né? Eu acho que desde o ano 2000 a gente tá nessa linha do reto, nessa linha de cores bem neutras, né? Eu acho que agora, acho que uns 2 anos pra cá, tudo tá mostrando que a gente precisa ter casa com cara de casa e não de showroom. Por isso que tá no meu Instagram isso. Porque você pega móveis da loja e coloca na sua casa como se aquilo fosse a rotina da sua casa. E não é. Ali o showroom não tem cachorro, não tem criança, não tem idoso, não tem sujeira, né? Na sua casa tem ritmo, né? Então, eu sempre falo pro cliente, mas você quer um sofá bege? Mas, cara, você tem cachorro dentro da sua casa, como que você vai ficar com bege, né? Vamos colocar uma corzinha, mesmo que seja leve, né? Pra até facilitar. Você fala tanto da manutenção e tudo mais, mas é contraditório. A todo momento é contraditório. Você vai para uma linha e o cliente vem e te leva para outra linha. Mas eu acho que as casas também, na parte de fora, a gente tinha casa que tinha cor, né? Assim, as casas, a gente passava... tinha azul, tinha vermelho, não que precisa ter isso nas casas. Eu não falo isso pro cliente, eu não vou fazer a fachada da sua casa toda amarela, toda verde. Não, eu acho que a gente pode ter sofisticação numa fachada bonita, só que eu acho que a gente precisa pôr personalidade. E cada um tem uma. Não é possível que todo mundo vai gostar do mesmo sofá, da mesma cor, do mesmo tapete, do mesmo quadro. Não se coloca quadro mais nas casas, igual você estava falando que você queria colocar quadro. Eu adoro quadro, eu adoro. Eu acho que, assim, a gente sempre traz alguma coisinha de viagem, né? Eu tenho mania de trazer os pratinhos, né? E eu sempre falo pros clientes, nossa, mas você não traz nada de viagem? Eu trago, mas assim, é uns cacareco lá que eu não quero e tal. Então eu falo,
eu acho que você pode começar a pôr mais sentido ou energia no que você quer trazer das próximas viagens para você incorporar no seu projeto, para você incorporar na sua casa. Porque provavelmente você viveu momentos nessa viagem que você vai querer guardar e algo que você trouxe vai sempre te lembrar aquela memória, não só a foto, mas eu acho que é alguma coisa que remeta essa viagem. Falando aqui de Botucatu, dos condomínios, condomínio como a gente conhece popularmente, né? Dos loteamentos fechados, existe alguma restrição com cores? Não. A gente vai em todos os condomínios, é sempre aquela mesma rigidez, né? A gente teve, eu acho que um período em que as casas eram literalmente iguais. E eu acho que para o serviço da arquitetura acabou ficando ralo, né? E fácil, porque você não precisava se empenhar tanto, né? Aquelas casas clássicas, neoclássicas, não se vê mais, é difícil, né? E o arquiteto às vezes fala, não é meu estilo, que eu não quero. Por quê? Porque dá trabalho, você tem que estudar, né? A proporção áurea, você tem que saber dos elementos, tem que ter conhecimento. Então eu acho que a arquitetura foi cada vez mais ficando neutra demais ao ponto de não, de até os estilos de rústico, casa rústica, você vê muito difícil casa rústica e é a coisa mais linda, tem muita gente que gosta, mas acabar, não, eu acho que não é pra mim, não, eu acho que não é pra mim, então eu não sei o que é mais pra gente. Até as lojas, eu não tô falando só de Botucatu, as lojas com móveis rústicos diminuíram drasticamente, né? Chega nessas lojas aí com aquele showroom bonito, tudo, mas cadê a rusticidade daquilo, né? Não tem mais, difícil. Aqui em Botucatu nós temos poucas, né? Poucas. E carpinteiro também muito pouco. Carpinteiro, olha só, a profissão mais antiga do mundo, a gente não tem mais. Então que coisa por isso louca, que não? as pessoas falam, mas é difícil, é caro, porque é uma mão de obra que a cada vez mais, assim, o tiozinho ou o vovozinho que faz, ele põe o preço que quer, porque não tem, né, uma outra pessoa para substituir e muitas vezes as pessoas querem se profissionalizar e tá tudo certo, quer estudar, não quer se fazer mais a carpintaria, não tem mais esse gosto, né? Porque é uma profissão que você tem que amar. É igual o pintor tem que amar o que ele faz, porque realmente é um diferencial. O azulejista, o pintor, o carpinteiro, é o que realmente coloca a joia ali ou a cereja do bolo, né? Como que era pra você no banco da faculdade? A gente já tinha essa interferência? Essa ditadura das cores geladas? Na faculdade a gente não tem muito uma linha, né? A gente acaba aprendendo um pouco de tudo, porque a gente precisa saber um pouco de tudo. Então você sai no mercado, eu acho que você sai muito cru, né? Então eu acho que o estágio te ajuda muito. Então dependendo do olhar da onde você faz o estágio, você pode adquirir. Mas eu acho que o recém-formado, ele quer desbravar, né? Ele não tem ainda uma linha, ele não sabe nem o que ele quer. Ele não sabe para que rumo que ele vai. Então eu acho que não posso colocar isso na faculdade. Tá. Eu acho que a gente não tá na conta da faculdade, então, do professor. Não, eu acho que a gente como sociedade, como a gente está vivendo hoje, a gente quer tudo na mão, né? Muito fácil as coisas e eu acho que a gente foi perdendo esse carinho, esse capricho de fazer as coisas. Você acha que é só no Brasil ou você visita lugares em que você encontra coisa diferente? Então, eu acho que Ou melhor, você encontra a normalidade? Eu acho que na parte da América do Norte, que é os Estados Unidos, eu acho que é muito difícil. Lá não tem muito essa característica de muitas cores. Mas eu acho que na Europa você tá vindo cada vez mais essa tendência, porque eu acho que como eles estão muito na nossa frente, então as coisas acabam vindo de lá para cá, né? Então essas tendências vão cada vez mais se aflorando e vão ramificando. Mas eu acho que, por exemplo, na Colômbia tem condomínios maravilhosos na Colômbia. Eu acho que nos países nórdicos, na Noruega, na Dinamarca, tem um conjunto habitacional na Dinamarca lindo. Então a gente tem várias referências de projetos urbanísticos que tem essa questão, da questão das cores. E ainda no Brasil a gente não tem. Isso nunca tivemos. Na Península Ibérica a gente tem também, né? Tem bastante. Engraçado falar, porque a gente
a história de Portugal, a história do Brasil se confunde com a história de Portugal, né? Entre aspas, chegaram aqui primeiro e em Portugal você vê muita cor e aqui no Brasil não. Você vê os ladrilhos, né? De Portugal. Eu acho que essa questão de ter um olhar, de ter um repertório, a partir do momento que a gente consegue visitar lugares ou ter mais convívio, referências que remetem essas cores pra gente, o nosso olhar, ele expande e a gente nunca mais volta. Nunca mais. Você não consegue mais, talvez, ver aquela parte muito clean da mesma forma. Lógico que quem gosta, né, de uma coisa mais minimalista, não vai mudar de uma hora para outra, mas às vezes ela consegue colocar um pouquinho, tipo uma almofada que tenha cor, talvez um tapete que tenha algum ponto, coisa que não se via antes. Então eu falo que assim, o cliente tem que estar a pessoa, né, tem que estar muito bem certa do que ela quer, mas eu acho que é um movimento que a gente está conseguindo sim. Reverter um pouco, devagar, né? Aqui no Brasil, pelo que você já visitou, qual que é o estado que mais consegue ter cor? A Bahia, né? Bahia, né? Bahia, Minas também. Por quê? Eu acho que tá relacionado à culinária, ao como você vive. Eu acho que no Rio Grande do Sul também, eu acho que eles são muito ricos, né? A cultura é muito rica, né? A italiana. Então, mas eu acho que no Nordeste é mais. Eu acho que eles, não sei se é pela energia, pelo sol, pela vibe. Então você vê que tem muito artesanato, que eu tava falando pra você, né? Tem muita gente que ama Trancoso, vai pra Trancoso e fica naquele mood das cestarias e tudo. Aí chega com aquela referência pra mim, eu gostaria disso. E ao longo do tempo eu vejo que a construção demora pra ser feita, né? Então, quando a gente chega finalmente nessa parte, já passou, porque a pessoa já viajou pra Trancoso já faz um ano, né? E aí a rotina já, não sei se eu quero mais. Nossa, eu tava tão empolgada quando eu voltei, mas agora eu acho que não. Acho que eu vou querer colocar o metálico mesmo, o que é o neon e tal. Não vou querer partir pra essa parte do artesanato, não. Nossa, tem um prazo de validade o encantamento, então? Tem. Que coisa louca isso, né? Tem, porque não tem as referências. Se a gente, eu acho que colocasse mais, a gente tivesse mais conexão, eu acho que a gente não perderia. Eu acho que a gente continuaria sendo alimentado diariamente, né? Eu falo que é igual dieta, né? Se você não tá ali inserido naquela energia, você acaba meio que, não, faz bem tudo, mas eu acho que eu não vou seguir. Então eu acho que é tudo questão de disciplina também, né? Não que, a gente precisa ter cor a todo custo, mas eu acho que ela faz diferença na vida. Aqui em Botucatu, qual que é o local que você mais gosta, que você acha que tem cor? Tirando a Demétria. Tirando a Demétria. Que eu adoro Demétria. Adoro ir na Biológica lá e ver cor pra tudo quanto é lado. Difícil também, né? Nossa, difícil. Até a catedral ficou com uma cor gélida, né? Você vê, então, mas dentro é uma graça, né? Assim, com os vitrais, com tudo, né? A fachada ficou um pouquinho, eu não vou dizer descaracterizada, porque eu acho que ela voltou à cor original dela, mas... eu acho que então, aí a gente parte para uma questão do... Padre Emerson que me perdoe. Do patrimônio histórico. Então, tem coisas que a gente não pode realmente mexer, né? Eu acho que ele tá ali, tem que continuar bonitinho. Falando sobre patrimônio histórico, nossa, a gente tá perdendo muito casarão, né? Muita casa Tudo bem que o comércio tem que crescer, a gente tem que se desenvolver, mas a gente não pode esquecer a nossa história de jeito maneira. E eu acho que a gente tá perdendo muito. Eu acho que Botucatu precisava ter uma normativa. Em Jaú, a normativa é muito firme. Eu trabalhei em Jaú. Então não pode, imagina fazer demolição. Mal a gente conseguia fazer algumas adequações dentro do ponto, porque era tombado. E eu acho que aqui tá muito vago. Aqui a gente tá cada vez mais, a gente passa na Cardoso, na General Teles. Na General Teles a gente passa, barracão. A casa sendo demolida para construir barracão, a casa demolida para se construir barracão. E aí eu falo, o que vai ser dessas crianças, dessas pessoas que estão nascendo agora? Não vai ter. Não vai conseguir ver, vai ver a Pinacoteca e a Catedral. Porque o resto está sendo demolido. Esse é um ponto muito triste na nossa cidade. Qual que é a casa mais bonita de Botucatu que você, já que a gente está falando desse aspecto mais antigo? Eu sou apaixonada por duas casas.
Uma é um estilo meio que americano, que tem ali, perto da Vila dos Médicos, que ela é descendo a casa do vento levou, ela é de tijolinho e ela abre as janelas de madeira pra fora e ela tem aqueles pinheiros grandes. Sim. Aí aquela casa é maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho que aquilo ali deveria nunca ninguém, nossa, chegar perto pra querer mudar ela. E outra é ali do lado daquele... Tem o clube do BTC, é de frente com quase o teatro. O teatro não. Tá, aquela casa de esquina. Branca. De frente com o OAB. Tá. Aquela casa é sensacional também. Eu adoro. Ela tá abandonada, né? Ela tá abandonada. Como outros também estão abandonados na cidade. Mas eu acho que falta isso. Talvez, por exemplo, se chegasse até mim no escritório, alguém que quisesse revitalizar, ficou de herança na nossa família, a gente quer viabilizar para alugar para comércio e tudo mais. Eu acho que a gente como arquiteto, a gente deveria respeitar isso e falar, olha, vamos fazer então um trabalho bacana aqui internamente, fazer uma coisa diferente, mas vamos permanecer com a fachada, né? Ela faz parte da nossa história, da nossa cidade, né? Não colocar um monte de ACM, um monte de, né? Eu acho que dá pra deixar sofisticado também, sem ter que poluir tanto a cidade. Tem um restaurante lindo que fica ali subindo a rua do antigo shopping Botucatu, que é um restaurante mediterrâneo, que fica na Cardoso. Antes de chegar na Saga Tapetes, ele fica bem na esquina ali, onde na frente dele foi demolido e foi construído três barracões. Ali. Ficou lindo o restaurante. Então, ele respeitou o ponto, respeitou a história da cidade e ficou lindo, maravilhoso a parte interna. Então, eu acho que é isso. Às vezes, o olhar nosso também como profissional de direcionar para o cliente. Fala, cara, não vale a pena o que você vai fazer. Você não vai agregar mais valor no seu ponto. O que você vai agregar é realmente facilitando, talvez, trocando as esquadrias, talvez, que são de madeira, que já não estão muito boas, por outras, o forro, mas não descaracterizando a fachada, né? Não destruindo toda a fachada, porque aquilo também é temporário. Às vezes a pessoa vai alugar aquele ponto, vai servir para isso e daqui a pouquinho não serve mais. E aí acabou a história daquele ponto, foi embora. A pessoa destruiu. Triste isso, não? Bom, 12h43, rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM, você continua sintonizado. 12h46, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Hoje recebendo a Alice Martins, que é arquiteta, estamos falando de cores, de vida, de como a gente perdeu tudo isso. Como é que a arquitetura entrou na sua vida? Eu acho que foi muito engraçado. Quando eu era pequena, eu deveria ter uns 7, 8 anos, eu entrava na casa das pessoas e eu imaginava como que eu poderia readequar o layout delas. Mesmo criança? Criança. Desde... Você já queria mudar? Eu falava, esse sofá eu acho que não tá legal aqui, ele deveria ficar pra esse lado, a televisão tinha que mudar pra cá. Eu ficava pensando como que eu poderia mudar a minha casa, eu poderia fazer isso. Então, quando eu faço reforma, por exemplo, de casa, eu tenho muita facilidade pra poder fazer quando eu vou, por exemplo, fazer o orçamento e aí a pessoa fala, eu não sei como que eu poderia fazer isso daqui e tal. E na minha cabeça já tá tudo formalizado. Já tá tudo esquematizado já. Eu já falo, não, aqui tem grandes potenciais, eu vejo isso, eu vejo aquilo e tal. Porque é uma coisa natural. E eu nem sabia que existia profissão arquitetura. Eu vim de uma família que a minha mãe não estudou, meu pai também não. Então, quando o meu marido chegou e falou, por que você não faz arquitetura? Eu falei, mas arquitetura faz o quê? O que faz arquiteto, né? Aí ele falou, você tem toda a ver e tal. Aí foi. Daí eu fui, a gente não tinha aqui, né, na cidade. Então eu me formei na Sagrado Coração, em Bauru. E aí eu viajava pra ir até lá. Mas aí realmente eu fui descobrir o que era arquitetura. Que na faculdade a gente aprende muito mais do que a gente acha que é o mundo da arquitetura, né? Vem muitas coisas complexas, grandes, o urbanismo, que é uma coisa que a gente também tá empobrecido, né? Muita gente não quer ir para essa área do urbanismo por conta da política.
né? Então, a gente tá perdendo muitas pessoas. Assim como também tem muitas pessoas que não estão querendo fazer mestrado, nem doutorado, porque não tem oportunidade, não quer dar aula, não quer ser professor. A gente vê hoje muitas... Eu faz tempo que eu não ouço alguém falar, eu fiz ou estou cursando geografia. História. Exatamente, a gente não tem mais alguém falar, meu filho estuda, né, história, geografia. Não tem. Meu filho é engenheiro, é advogado, é médico, né? Mas professora, as pessoas não estão mais querendo ir mais para essa profissão. Então, o que eu falo, tá vendo? Tudo tá se perdendo, né? Os valores estão se invertendo. Quem é a tua grande referência? Lina Bobart. Discorra. Ela é uma arquiteta que mudou para o Brasil. Ela era modernista, igual o Oscar Niemeyer. E ela foi uma mulher muito ativa na parte da arquitetura, né? Ela foi uma referência para nós que somos mulheres, né? Ela fez o MASP. Então, ela entendeu que aquele bloco precisava de ter uma referência muito importante, que era o vermelho. Ela queria acentuar aquilo, né? Que ele estivesse flutuando, mas que tivesse aquela coisa pesada que era o vermelho. Vermelho sangue, né? Que era para aparecer mesmo, né? Então, ela fez muitas coisas boas. Ela fez o Sesc em São Paulo também. Qual deles? O Pompeia. Tá. Que é também todo bruto, né? A gente fala que o modernismo, ele é muito bruto. E ela foi uma pessoa que, além do tempo dela, né? Foi uma arquiteta que sempre buscou o seu lugar no espaço, o espaço da mulher na sociedade, como na época dela era muito arquiteto, era uma profissão muito masculina. Então ela conseguiu mostrar um pouco da arquitetura dela. Ainda temos tá muito dividido hoje, mas ainda temos mais arquitetos do que arquitetas ou não? Hoje tá... Eu acho que não, né? Tá igual. Hoje tem mais arquiteta do que arquiteto, né? Eu acho que a mulher, ela... Tem mais engenheiro daí, né? Olha, eu não sei como que tá, né? O meu marido fez engenharia e ele falava que na sala dele tinha 3 meninas, né? E eu não sei como que tá agora na engenharia, depende da engenharia também. Mas eu vejo muito no canteiro de obras já a mulher, né, na engenharia, mas eu percebo que, por exemplo, na medicina, né, o hospital, ele tá tomado pelas mulheres, né? A medicina não é mais como era antigamente, que era muito masculina, né? Eu acho que tudo, advocacia, tudo. Eu vi um documentário, não vou lembrar o nome, eu bati o olho, nem vi, e era na semana do Dia Internacional da Mulher. E mostrava um banco de faculdade de medicina, uma mulher tentando entrar e não davam lugar para ela. E foi um caso verídico. Eu não sei se foi em Boston, eu não lembro onde que foi. Se a gente imaginar o quanto a gente já teve disso, né? Inclusive aqui no Brasil. Exato. Desse preconceito, né? Com a mulher, e a mulher com um talento extraordinário que tem para tudo, com um feeling que tem para tudo, né? Que sociedade atrasada que a gente tinha, né? Muito, muito. E eu acho que a mulher, ela é a calmaria, eu acho que, de uma casa, né? Ela consegue equilibrar os pratos muito bem. E eu acho que, como a gente agora tem mais funções, acaba que a gente ainda tem, querendo ou não, lá no nosso subconsciente, que a gente precisa dar conta de tudo e a gente precisa também fazer as coisas da casa, né? Então a gente tá meio que sobrecarregado, porque a gente deu o pontapé, né? Batemos na porta e entramos, mas ainda a gente tem muito essa bagagem de ter que cuidar da casa, de ter que ser a mulher do lar, né? E você tem tempo para tudo isso? Para ser mãe, para ser esposa, para ser a governanta do lar, a mulher do lar, para ser arquiteta? Como é que funciona o seu dia? Eu tenho uma equipe maravilhosa lá no escritório que me ajuda bastante, mas eu equilibro pratos também. Porque o meu marido não tá morando aqui, né? Então eu tenho uma filha de 2 anos, então eu me pego às vezes, eu preciso meditar, eu preciso parar, eu preciso respirar, porque senão a rotina te consome. E ela com 2 anos já tem um quê de arquiteto ou não, como você tinha quando criança? Não, mas eu quero que ela tenha muito a criatividade aflorada.
Então, o que eu quero proporcionar para ela é isso, que ela não perca a criatividade, essa vontade de desbravar, de ser diferente, de se expressar, de não ter vergonha, de não pensar no julgamento das pessoas. Então, é isso que eu vou cultivar nela, que ela saiba se expressar. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, no finalzinho aqui, a Valéria Rodrigues. Olá, boa tarde, um ótimo bate-papo como sempre. A pergunta hoje, dentro da arquitetura, existe aquilo, deixa eu me aproximar aqui, existe aquilo tipo, olha, isso é brega, ultrapassado, que não se deve fazer. E ela dá um kkk, que é a Valéria que pergunta. Falávamos disso logo no comecinho, né? Daquele medo da gente ser brega. Eu acho que quem tá limitando isso é a sociedade. Então, assim, se você acabar mesmo que se autoconhecendo, sabe? Eu acho que você acaba não deixando que as crenças dos outros sejam as suas. Porque senão a gente, daqui a pouquinho, você não pode nada, né? Quer dizer, os jovens vieram com uma leva muito de pintar o cabelo, né? E aí uma mulher, eu tenho uma cliente que é sensacional, ela trabalha numa área super importante no banco e ela tem o cabelo todo colorido mesmo, sabe? E isso não desmerece ela, né? Isso mostra a personalidade dela, mas o profissional dela tá ok. Ou a questão da tatuagem que a gente tinha, que não podia ter e agora, né, as coisas estão andando melhor. Então eu acho que é isso, a gente acaba meio que sendo limitado por crenças que não são nossas, né? Quem ditou que é brega? Quem falou? Né? Não tem que ser limitado pelo julgamento dos outros. Valéria, seja você. A Letícia faz uma pergunta, ela furtou a minha pergunta. Onde eu te acho no Instagram? É alicemartins.arquitetura. Alice Martins, tudo junto. Isso. @arquitetura. E lá dá pra conhecer o seu trabalho. Dá. Legal. Alice, um recado um recado final pra quem tá ouvindo. Aliás, o que eu não te perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado? Eu acho que nada, não. Acho que foi muito bom o nosso Falamos papo. de tudo. Eu acho que o nosso papo foi até mais além, né, do que só essa questão do nicho de cores. Eu acho que as pessoas só têm que parar um pouquinho e refletir sobre que rumo que eu tô levando, sabe? Pra minha vida, se é isso que eu quero, se as pessoas estão ditando aquilo que eu devo ser. A gente tá indo numa maré que todo mundo tá indo e se você vai um pouquinho contra, você é estranho. Mas estranho pra quem? Né? Pra mim não é, mas pro outro. E tudo bem, tá tudo certo se a pessoa não gostar, mas não se importar muito, eu acho. A gente tá muito engajado em ser certinho e ser aprovado. A gente quer aprovação a todo momento. Nas redes sociais, inclusive, né? Vivendo uma vida que não é nossa, né? Exato. Buscando aprovação. Alice, muito obrigado pelo bate-papo aqui da Prever FM. Obrigada a vocês pelo convite, foi muito bom e eu espero que eu possa ter colocado um pouquinho de cor e de vida aí no coração das pessoas. Foi muito legal, valeu, Alice. Radar Prever FM, você por dentro de tudo. Radar.